Mais uma vez, Nova Lima vem sendo notícia nacional pelos crescentes escândalos com gastos abusivos, contratos esquisitos e obras inacabadas, e farra na contratação de assessores tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. Para falar desses abusos, iremos entrevistar Sérgio Americano Mendes, no programa Gazeta Livre Entrevistas de hoje. Sérgio foi candidato a prefeito de Nova Lima em 2020, tendo obtido uma excelente votação na cidade. É também muito conhecido por sua militância contra o aumento de impostos, contra privilégios de políticos e seus gastos abusivos, e no combate à corrupção foi fundador do movimento Renova Lima. Por que você tem evitado falar sobre os assuntos de Nova Lima desde as eleições? Bom dia, Helder. É uma grande satisfação conceder essa entrevista ao seu portal de notícias. Bom dia também aos seus ouvintes e leitores. Olha, Helder, eu evitei dar entrevistas sobre Nova Lima para não ser acusado de tentar atrapalhar a gestão do prefeito que foi eleito. Numa democracia, nós temos de respeitar os resultados das eleições e até torcer para que o prefeito eleito faça uma boa gestão. Afinal, nós moramos na cidade. Durante as eleições, eu falava que eram 7 candidatos. 3 eram ligados ao PT e 3 eram ligados ao Vitor Penido, né? Todo mundo na cidade sabia que nossa chapa, formada por mim, por Robinho e muitos bons candidatos a vereador, era muito capacitada para comandar a prefeitura com responsabilidade, sem corrupção, sem favores. Todo mundo também sabia que os políticos tradicionais da cidade não queriam a nossa eleição de jeito nenhum. Eles sabiam que a roubalheira e as mamatas iriam acabar na nossa gestão, né? Os políticos da cidade queriam que um dos demais candidatos vencesse. Assim eles poderiam continuar a fazer o que sempre fizeram com nossa cidade, pois lá no fundo eles são da mesma turma, eles possuem relações de amizade, relações de família, né? Vitor Penido entrou na eleição com vários candidatos. Ele mesmo queria o Wesley, mas o Wesley tinha uma forte rejeição na população. Já a turma do Vitinho, que era apoiada por deputados como João Vitor Xavier e Fred Costa, queriam mesmo era eleger o João Marcelo, né? Um moço aí de boa família, mas sem nenhuma experiência, sem nenhum traquejo profissional. Todo mundo sabia que ele ia ser apenas aí um estagiário nas mãos de mafiosos que são perigosos para a reputação dele. Durante a campanha, o João Marcelo prometia mudanças, dizia que apenas ele tinha coragem para renovar, que finalmente a prefeitura iria trabalhar para o povo, que iria acabar com as mutretas e assim por diante. Tudo isso se revelou agora apenas uma grande farsa. Você acha que João Marcelo cumpriu as promessas eleitorais? Olha, Helder, eu acho que a prefeitura está afundando no mesmo pântano que acabou com a reputação de outros prefeitos. As chaves da prefeitura saíram da mão do Vitor Penido para a turma do filho dele, né? É a mesma turma de deputados, falsos amigos e mafiosos que provocaram a condenação do Vitor Penido na justiça por fraude em licitação. Veja bem, se eles não tiveram pena nem do próprio pai, você acha que eles irão se preocupar com esse jovem estagiário? Eu acho que não. Eles querem apenas que ele assine, de preferência sem ler, né? E para acabar enrolado na justiça. Pode anotar aí a minha previsão.
Quais são os casos de corrupção que chegaram ao seu conhecimento? Eu recebo denúncias de desvios graves, tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. Muitas são denúncias verbais e eu peço a entrega dos documentos para encaminhar diretamente para as autoridades judiciais. Essas denúncias falam em contratações irregulares de parentes, contratação de parasitas que ganham sem trabalhar, contratação de consultorias por preços absurdos, rachadinhas, obras com custos exagerados, contratos fraudulentos com prestadores de serviços, enfim, as mesmas maracutaias que os prefeitos anteriores foram acusados de fazer. Mas o pior é que agora estão também usando o poder municipal de licenciar novas mineradoras e a construção de novos prédios para sabotar as leis de proteção ao meio ambiente e favorecer os seus amigos empresários. E depois eles ficam aí fingindo surpresa com as manchetes escandalosas na imprensa. Muitos vereadores da nossa cidade são farsantes e parecem mais comediantes. Eles acham que enganam a nossa sofrida população, mas estão com o filme queimado na cidade. Infelizmente, nossa justiça é lenta e preguiçosa e tem dificuldades em condenar mafiosos que roubam muito dinheiro, né? E que podem pagar advogados caros. Mas eu continuo acreditando na justiça e nas nossas autoridades. O Grupo Renova Lima, do qual você foi um dos fundadores, já fez várias ações judiciais contra abuso e contra corruptos nos últimos 10 anos. Vocês já conseguiram algum sucesso? O Renova Lima tem vários casos de sucesso. Vários advogados bem-sucedidos profissionalmente nos ajudaram em ações que deram bons resultados. O mérito é todo deles, mas nós do Renova Lima ajudamos fornecendo provas, testemunhas, etc. Eu vou citar apenas alguns casos de sucesso. Por exemplo, nós impedimos o aumento de quase 700% no IPTU na gestão do ex-prefeito Cassinho e na gestão do ex-prefeito Vitor Penido. Mas, apesar disso, o Vitor Penido conseguiu aumentar diversos outros impostos, como o ISS e o ITBI, prejudicando a geração de empregos em Nova Lima. Outro exemplo, obrigamos a Copasa a devolver quase 4 milhões de reais para moradores de Nova Lima por um tratamento de esgoto que não era realizado, mas que era cobrado na conta de água, né? Outro exemplo, o processo que levou à prisão do ex-vereador Tiago Tito teve início numa representação do Felipe da Mata, do Renova Lima, contra supostas fraudes praticadas pelo ex-vereador José Guedes e outros, né? Este processo ainda não acabou e tem potencial para colocar muitos ladrões na cadeia. Eles roubavam em rachadinhas, aluguéis de carros superfaturados e coisas do tipo. Enfim, ainda existem muitas denúncias em andamento no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público e na DECOR, Delegacia Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Infelizmente, os processos são lentos, mas continuam andando. Eu não tenho compromisso com corruptos. Quem trouxer provas, eu vou encaminhá-las. Obviamente que eu não sou juiz, nem promotor e muito menos delegado. Não cabe a mim apurar os fatos. Mas todos os documentos que chegam até mim são entregues para autoridades honestas e comprometidas com combate aos corruptos. O povo não aguenta mais tanto ladrão. Como você avalia
a atual Câmara Municipal? Olha, Helder, a atual composição da Câmara é pior do que a anterior. A renovação foi de 80%, mas, infelizmente, a maioria dos vereadores novatos aprenderam a fazer coisa errada logo na primeira semana da atual legislatura. Eu acredito que temos apenas uns 2 ou 3 vereadores bem intencionados lá, né? A turminha, que se dizia renovação, entre aspas, gosta mesmo é de lacrar na internet, fingindo fazer alguma coisa. Mas, na realidade, apenas usam o cargo para se esbaldar com favores de empresários amigos que possuem interesses aí na prefeitura. O que você me diz das enchentes em Nova Lima no final do ano? Infelizmente, Helder, ano após ano, vemos os mesmos problemas, nos mesmos bairros, nas mesmas regiões, né? Este início de ano, as chuvas foram muito acima da média, né? Mas tentamos ajudar, muita gente fez campanhas de doação, muita gente ajudou, mas para resolver mesmo o problema, precisa de grandes intervenções por parte da prefeitura, de obras, né? Os políticos continuam aí prometendo que irão solucionar esses problemas, né? E muita gente ainda acredita neles. Por que o atual prefeito, com centenas de milhões de reais nas mãos, não consegue fazer uma boa gestão? Olha, Helder, eu não posso responder pelo prefeito, né? O que eu posso dizer é que eu avisei durante as eleições que uma pessoa inexperiente não iria conseguir administrar uma prefeitura tão grande, com quase 5 mil funcionários, mesmo tendo muito dinheiro em caixa. Uma pessoa inexperiente vai acabar jogando aquela montanha de dinheiro no lixo do desperdício e da corrupção. Pior, se essa pessoa confiar em mafiosos sem escrúpulo, a coisa pode acabar até na polícia. Qual o seu recado para os moradores de Nova Lima? Olha, meu recado é que Nova Lima é uma cidade agraciada, com a natureza assim maravilhosa, muitas riquezas minerais, uma culinária excelente, né? Um povo humilde, trabalhador, simpático, mas que está acostumado a ir na conversa de delinquentes políticos, né? Cujo único objetivo é assaltar os cofres municipais. Eles querem mesmo continuar a fazer o que sempre fizeram, né? Ganhar dinheiro favorecendo mineradoras, favorecendo especuladores imobiliários, né? Favorecendo corruptos, e vão deixando a maioria da população na miséria. Pouca coisa do orçamento multimilionário da cidade acaba nas mãos do cidadão. Quase tudo é desperdiçado no ralo das despesas inúteis e da própria corrupção. Essa máfia governa a cidade dividindo migalhas, né, com parasitas que ocupam cargos inúteis, que lucram com aluguéis de casas e carros desnecessários, que ganham sem trabalhar. Toda essa corja de parasitas tem uma única função: na época da eleição, enganar os parentes e vizinhos do bairro para que continuem votando nos mesmos pilantras, para que a roubalheira continue também como sempre. Em resumo, eles distribuem as migalhas para os parasitas e os milhões ficam para os chefões da máfia. Nós temos de acabar com essa farra e colocar a prefeitura para trabalhar para este povo humilde e trabalhador. É isso, Helder, que me continua motivando a atuar na política. Eu sugiro que o eleitor abra os olhos e vote com mais cuidado. Nova Lima merece respeito. Um abraço. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Sérgio Americano Mendes por mais esta entrevista sincera e detalhada, pois acredito na informação de qualidade.
Aproveito para convidar você que acessou esta entrevista por outras páginas a conhecer o jornal Gazeta Livre. Basta acessar gazetalivre.com.br. O Gazeta Livre mostra as notícias que a grande mídia esconde.